questão 32, ela fala, é um texto de Voltaire. Então no texto ele diz assim: não é entusiasta, não se erige em profetas o filósofo, não se diz inspirado dos deuses. Dessa maneira, não incluirei nas fileiras dos filósofos nem o velho Zoroastro, nem Hermes, nem o velho Orfeu, nem qualquer desses legisladores de que se orgulham os povos da Caldeia, da Pérsia, da Síria, do Egito e da Grécia. Todos os que se tiverem filhos de deuses foram os pais da impostura. Voltaire ele dá uma cutucada severa em todas as pessoas que querem dizer que, por ser ligados aos deuses, têm conhecimento. Ou são filósofos, ou são pensadores. Ele exclui toda essa gente. Para ele, o processo da racionalidade deveria estar acima de tudo. E dessa forma, é aonde nasce o berço da própria filosofia. A filosofia ela é a ruptura do processo do mito em busca da razão. E essa ruptura, desde o processo do seu nascimento, com Tales de Mileto, a gente percebe que é quando o homem passa a olhar para os deuses e a perceber que não é o Deus A, B ou C que teria dado origem ao universo, e sim fatores da natureza que podem ser explicados de forma racional. Indiscutivelmente, o item a ser marcado nela é o item C, a percepção de várias crenças e mitos diferentes entre os povos da antiguidade deu aos gregos a possibilidade de construir o conhecimento filosófico sustentado no saber. Pois bem, esse texto dessa questão agora, ele está relacionado à crise do Império Brasileiro, mais especificamente a crise do Segundo Reinado, né? Porque o Império você tem ali três momentos. Primeiro reinado, crise, abdicação de Dom Pedro I, período regencial. Golpe da maioridade, inicia-se a partir daí o Segundo Reinado. E em 1889 nós temos aí o fim do Império e a proclamação da República. Mas por que isso aconteceu? Por que o Império, que durou quase 50 anos, desmoronou? Na verdade, o que você vai observar é que os grupos que apoiavam Dom Pedro II estarão insatisfeitos. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, insatisfeitos devido à questão abolicionista. Os cafeicultores do Oeste Paulista, devido à questão republicana. Os militares, devido às questões platinas e às questões militares. A Igreja Católica, devido à questão religiosa. E a Inglaterra, devido à questão Christ. Veja que todos esses grupos têm os seus motivos para estarem insatisfeitos com Dom Pedro II. Mas, especificamente, a crise do Império, ela vai estar muito vinculada à questão da escravidão. Porque a escravidão era um tema delicado dentro do Império, porque atingia dois grupos. Você tem, de um lado, os latifundiários, que precisavam dos escravos. Do outro, você tinha a Inglaterra, que queria acabar com a escravidão para poder ampliar o seu mercado consumidor. Então, a partir do momento em que você tem essa questão abolicionista, Dom Pedro II, ele perde o apoio dos latifundiários. Uma série de leis foi estabelecida para acabar com a escravidão gradualmente. Você teve a Lei Eusébio de Queiroz, aí você vai ter a Lei Rio Branco, que ficou mais conhecida como Lei do Ventre Livre. Aí você vai ter, então, a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como Lei dos Sexagenários, e, por fim, a Lei Áurea. Ora, todas essas leis acabaram levando gradualmente ao fim da escravidão e, por consequentemente, os cafeicultores e os demais latifundiários perdendo seus escravos, ficando contra o Império. Ora, então, quando a gente observa os itens, vamos dar uma olhadinha? Olha o que vai dizer aí a letra A. Publicação da Lei do Ventre Livre, que desgastou o relacionamento entre os proprietários de escravos e o governo. Essa questão abolicionista ela foi tão séria, né, que a primeira coisa que o governo republicano fez na República, ali, logo nos seus primeiros momentos, né, o governo provisório de Deodoro da Fonseca, foi indenizar os latifundiários que perderam seus escravos, né, como consequência do processo abolicionista. Então, essa questão fica sendo a letra A. Um grande abraço. Essa questão que a gente vai trabalhar agora, ela versa sobre o assunto de fontes de energia. E a questão sobre o uso de energias renováveis e limpas, né? Peguemos aqui esse texto que fala sobre a instalação de usinas eólicas no estado do Ceará. A energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste. O vento forte, que não para de soprar, fez da pequena Icaraí de Amontada
na costa oeste do Ceará, uma ilha de usinas eólicas. Elas geram energia elétrica usando a força dos ventos. Moçada, é sempre importante a gente ressaltar que o Ceará apresenta um dos maiores potenciais de energia eólica do Brasil. E um dos principais fatores é a presença exatamente dos ventos alísios de Nordeste, que vão soprando na costa exatamente cearense. Um outro ponto fundamental é que nós temos uma costa relativamente baixa, o que favorece a penetração e a interiorização desses ventos, né? E um amplo litoral cearense, certo? Então são fatores fundamentais para que a gente entenda o altíssimo potencial de energia eólica e o alto potencial de energia eólica instalado no estado do Ceará. Tranquilo? Continuando aqui o texto, ele diz, ali, para qualquer lado que se olhe, modernas e gigantescas torres de quase 150 metros de altura, do tamanho de um prédio de 42 andares, destoam do cenário rústico da antiga vila de pescadores, com suas dunas, praias e lagoas. Reduto de atletas estrangeiros, praticantes de kitesurf e windsurf, a comunidade de 2,4 mil habitantes entrou para a lista dos melhores ventos do Brasil e ajudou a elevar a participação da energia eólica para mais de 30% do consumo do Nordeste. Bom, então a questão ela vai trabalhar sobre o uso, né, e a ampliação, né, dessa energia eólica no Ceará. É claro que tudo isso tem a ver com uma demanda recente, que já envolve o ano de 2001, há 16 anos atrás, quando nós tivemos a primeira grande crise do apagão energético, e como o Ceará tinha um alto potencial, o Estado ele conseguiu tirar exatamente a instalação de usinas eólicas no Ceará, né, o processo exatamente de liberação ambiental, né, de um EIA-RIMA para um RAS, um relatório ambiental simplificado, o que iria acelerar e desburocratizar investimentos no setor eólico. Tranquilo? Vamos direto aqui então para a questão. Ele diz, entretanto, podem existir contestações à implantação desse tipo de fonte de energia motivado. Então ele quer que você destaque os fatores negativos da instalação. Quem está contra essa fonte de energia tão versamente, né, abordada hoje no Brasil? A remoção de comunidades nativas que são prejudicadas por não receberem indenizações. Isso é absurdo, né? Até porque a gente tem em todo o processo de retirada ou o processo de indenizações ou até a permanência, porque não implica necessariamente a retirada de pessoas ou a passagem de pessoas da região. Então, o item A é absurdo. B de bola. Existem prejuízos sociais que são causados pela exploração de uma mão de obra semi-escrava. Isso aqui é muito absurdo. Até porque isso aqui seria um crime, né, trabalhista no Brasil. No item C, demissões de funcionários devido à queda na demanda das empresas energéticas também é absurdo, certo? Até porque com a ampliação da urbanização e da industrialização do próprio estado do Ceará, através exatamente da ZPE do PECEM, a necessidade de mais energia e através mesmo da própria modernização da sociedade faz com que a gente tenha que gerar mais energia. O item D, custos elevados para a produção de energia eólica, gerando um aumento de impostos locais e gastos para o poder público. Absurdo. Em primeiro lugar, que não existe um aumento de impostos para isso, né? O custo de energia eólica é maior do que o custo de energia elétrica proveniente da hidroelétrica? Sim. Mas, em termos ambientais, há um processo compensatório, né? E isso vai se repercutir em menos ações mitigadoras em termos ambientais, embora hajam impactos. A letra E, ele vai falar exatamente sobre isso. Existem impactos ambientais, como ocupação de dunas, que representam zonas de APPs, né? Altera a rota de aves, enfim. Advindos de alterações em estruturas costeiras e nas rotas migratórias de pássaros, certo? Além exatamente que para alguns, né, a criação de parques eólicos altera a paisagem natural e isso pode ser, né, segundo alguns, uma poluição visual. Então, gabarito para a gente, letra E. Essa questão traz um texto interessante sobre a ocupação francesa sobre o norte da África. Vamos lá? A França levou 30 anos para conseguir ocupar a Argélia, numa batalha que começou em 1830 e matou 1/3 da população local. Apesar de terem lutado ao lado dos franceses nas duas grandes guerras mundiais, os argelinos sofreram antes forte discriminação em seu país. A principal mesquita local foi convertida na Catedral de Argel
e apenas a minoria francesa tinha o direito de eleger deputados e senadores. Em sua tese de doutorado, a primeira a estudar a relação entre o Fronte Nacional e o crescimento da delinquência por parte de jovens filhos de imigrantes, o pesquisador Bernard Alidier analisou 1,5 mil comunas do norte da França e chegou a um resultado no mínimo curioso. Os votos da extrema-direita se concentram justamente nos lugares com o maior número de argelinos e descendentes. As pessoas que vivem perto da população de origem magrebina são as que mais votam no FN, diz Alidier. Quando nós observamos a realidade hoje na Europa, a gente vive um momento em que a economia não está boa. Uma economia que vem caindo. E dessa forma, essa crise econômica, ela provocou o aumento dos problemas sociais. Porque na grande expansão da economia no final do século XX, início do século XXI, você tinha uma grande quantidade de disponibilidade de empregos. E com isso a Europa abriu suas portas principalmente para grupos da África, que eram das antigas colônias europeias, e que essas pessoas migraram então para a Europa, para poder então encontrar trabalho. Trabalho pesado, na construção civil, como empregados domésticos, trabalho que os franceses, italianos, alemães, que os europeus em si não queriam. Afinal de contas, o seu grau de instrução iria lhe levar a empregos mais bem pagos, deixando o subemprego para esses povos que estavam chegando. O problema é que a crise econômica afetou todo mundo. Restaurantes fecharam, a construção civil diminuiu, o índice de desemprego aumentou. E os problemas, principalmente das guerras ocorrendo no Oriente Médio e na África, acabou fazendo com que vários povos migrassem para a Europa. Isso vai fazer com que a quantidade de refugiados aumentasse a quantidade de imigrantes. Partidos, então, conservadores começaram a fortalecer a ideia de que era necessário impedir a chegada desses povos e expulsar os indesejáveis. Dessa forma, quando a gente observa os itens, olha o que vai dizer a letra C, xenofobia e ao preconceito religioso. Lembre-se que os povos que vêm da África e da Ásia, eles são vistos como raças inferiores, pelo menos no século XIX, essa era a justificativa do darwinismo social para o domínio europeu sobre esses povos. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão religiosa também. Os muçulmanos sendo vistos como perigosos, aqueles que estão envolvidos no Estado Islâmico, nos atentados terroristas. Então, dessa forma, a letra correta é a letra C. Meu querido, essa questão ela versa sobre as conferências ambientais. Então, o meio ambiente, mais uma vez, a competência, mais uma vez, tem discutida nessa prova, nesse grande simulado que é o SAIS, certo? Vamos dar uma olhada nesse enunciado inicialmente. Em dezembro de 2015, na cidade de Paris, ocorreu a 21ª COP, Conferência das Partes, organizada pela ONU, sobre mudanças do clima. Com o apoio de 195 países membros do órgão, a conferência busca reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa e provocam aquecimento global. Segundo o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, órgão ligado à ONU, as metas nacionais para a redução são voluntárias. Grifa para mim aí essa palavra voluntárias. Diferentemente do que vocês vão encontrar em Kyoto, assinado em 97, ratificado em 2004, vigorando em 2005, que havia a obrigatoriedade dos países desenvolvidos em reduzir 5,2% os índices de emissão de carbono como data base em 1990, a COP de Paris, ela estabelece a voluntariedade, ou seja, o que cada país pode fazer em prol do meio ambiente. Então não foram estabelecidas metas pela organização, foram estabelecidos compromissos de grupos. O que os países podem fazer em prol da sociedade mundial? E vão contar com o apoio financeiro de países detentores dos maiores recursos econômicos e nortear políticas públicas de combate ao aquecimento. Com base no texto, verifica-se que o acordo citado tem como objetivo, letra A, de incentivar os países signatários a unir esforços para mitigar, ou seja, para amenizar o aumento médio das temperaturas no planeta, que não podem
segundo o próprio organismo, chegar a 2 graus até 2100, certo? Na verdade, eu diria que bem mais do que incentivar é estabelecer metas, é procurar exatamente a conscientização da sociedade global e principalmente o apoio político, né, de países como os Estados Unidos, que recentemente teve a eleição de Donald Trump, que diz não acreditar nessas questões globais sobre aquecimento, sobre desmatamentos, enfim, certo? Inclusive sugere até retirar parte das verbas dedicadas à pasta de meio ambiente para fomentar e alimentar com isso, né, a questão exatamente belicista militar norte-americana para segurança nacional, certo? Então a letra A é perfeito, certo? Letra B de bola, manter os níveis de uso de combustíveis fósseis. Na verdade, não é manter. A ideia é se reduzir, é se substituir por fontes mais limpas de energia. No item C, ele fala em estabelecer metas que estejam suficientes para barrar o sobreaquecimento médio de até 4 graus, certo? Na verdade, seria de até, no máximo, 2 graus. A gente não pode chegar a ultrapassar isso. Se chegarmos a mais 2 graus até 2100, nada mais do que possamos vir a fazer no futuro será suficiente para controlar o processo de aquecimento. D. Financiar países desenvolvidos. Não. Na verdade, países subdesenvolvidos e países que detêm grandes riquezas que devem ser preservadas pela coletividade, pelo mundo, pela globalidade. E a letra E, impor metas nacionais. Não se impõe metas, né? Se procura exatamente estabelecer a viabilidade de forma voluntária, certo? De se reduzir exatamente o aquecimento global. Então, nossa questão, letra A. Oi pessoal, tudo bom? Nessa questão de filosofia nós temos uma discussão que é pertinente àquela chamada alegoria da caverna do Platão. E ela é uma representação ou uma reinterpretação da alegoria da caverna a partir de uma tirinha do Maurício de Souza. Vejamos as imagens. Um dos personagens diz: que vida, só tem uma parede aí. E os 3 senhores dizem: Psiu, você está atrapalhando. Lá vem outra, bravo, bravo, e aplaudem. Ora, isso é só uma sombra, diz o Piteco, personagem do Maurício de Souza. Vocês deviam admirar o dono dela. E os senhores dizem: você que está enganado, a vida está ali. Então a questão pede: a representação de Maurício de Souza para a alegoria da caverna do filósofo Platão mostra que a imagem projetada no fundo da parede simboliza resposta item A, distorção da realidade produzida pelo mundo sensível. Vamos lá, pessoal. Na teoria dualista do Platão, ele acreditava que a realidade é composta por 2 dimensões, ou 2 mundos. O mundo inteligível, o mundo das ideias, considerado perfeito e imutável, e o mundo sensível, que seria o mundo da aparência, o mundo dos sentidos, que seria imperfeito, imutável, ou seja, passaria por uma série de transformações. E nessa alegoria, também chamada de mito da caverna, Platão procura exemplificar a diferença entre esses 2 mundos. Aquelas pessoas que enxergam a realidade apenas pelos seus sentidos, contemplando apenas o imediato, apenas aquilo que está diante dos seus olhos, tende a ver a realidade de uma forma distorcida. E aqui, nessa tirinha, Maurício de Souza procura, digamos assim, trazer para um contexto brasileiro, ao discutir, no caso da tirinha, ele fala lá no final que a televisão seria talvez um sinônimo da caverna contemporânea. Mas nesse fragmento em que nós mostramos, isso fica clara, essa menção a esse mundo, né, essa distorção da realidade produzida pelo mundo dos sentidos, o mundo sensível. Ou seja, aquelas pessoas que se enxergam ou que interpretam a realidade apenas com base na aparência, com base nas impressões mais imediatas. Vejamos então por que os outros itens estão incorretos. B de bola. Domínio exercido pela crença monoteísta dos antigos. Olha, na religião monoteísta, aliás, na religião dos gregos antigos, não havia o monoteísmo, e sim o politeísmo. Item C. Discordância política oriunda dos debates na Ágora grega. Vejam bem, a discussão política na Ágora grega era, digamos assim, o fundamento da política, o fundamento do conhecimento. O princípio do diálogo, da dialética presente nas teorias platônicas e
do Sócrates também, contemplava exatamente esse aspecto importante da construção do conhecimento filosófico através dos debates. Então, os debates, a discordância não produziriam a caverna, não conduziriam o ser humano à caverna, e sim a libertação dessa caverna. E deu o conhecimento filosófico ensinado pelos anciãos gregos. Olha, apesar dele mostrar na tirinha os anciãos, ele não quer dizer necessariamente que aqueles mais velhos é que deveriam ou teriam uma tendência a enxergar o mundo de forma distorcida. Ao contrário, na ideia do governo, da sofocracia para o Platão, o que seria o governo ideal para ele seria um governo comandado por anciãos, mas senhores filósofos. Item é importância dos oráculos nos processos adivinhatórios. Ora, a filosofia, e aí a alegoria da caverna vem para, de certa forma, ressaltar a importância dessa filosofia, ela vai mostrar exatamente a importância não dos oráculos, mas a importância da filosofia e do conhecimento baseado na razão. É isso, gente. Valeu, até mais. Meu caro internauta, vamos para essa próxima questãozinha. Em 2013, a cidade de Tallinn, capital da Estônia, implementou um esquema de transporte coletivo gratuito para habitantes, se tornando a primeira grande cidade europeia a adotar o esquema. Internamente, o programa foi apelidado de 13º salário, já que os usuários poderão economizar o equivalente a um salário mínimo por ano, que por políticos da oposição foi visto como uma jogada populista para agradar eleitores. A tarifa gratuita custará aos cofres o equivalente a 16 milhões de dólares, custos que devem ser cobertos com o estímulo à economia. De acordo com a prefeitura, foi registrada a maior mobilidade nos finais de semana. Opa, grifa isso aí para mim, que isso aqui já nos interessa muito. Transporte coletivo mais mobilidade. Olha o link que você tem que estar atento na questão. Indicando que pessoas saem de casa e gastam mais dinheiro no comércio e em atividades culturais. Já nos primeiros meses da implementação, estima-se que o uso de carros na capital foi reduzido em 15%, enquanto o número de passageiros do sistema subiu para 10%. Para suportar a maior quantidade de usuários, a cidade comprou 70 novos ônibus e 15 novas linhas de bonde. O objetivo é ser conhecida como a capital verde da Europa. Moçada, olha que questão bem bacana. Por que seria uma capital verde se eu estou adotando apenas um sistema coletivo de transportes? Chamada de cidade verde, em primeiro lugar, porque com transportes coletivos, menos carros irão circular nas ruas. Menos carros que conduzem passageiros individualmente, serão muitos milhões, né, de litros de gasolina ou de qualquer outro combustível queimados, né, na região da Estônia. Nos remete a menos poluição atmosférica, menos aquecimento global, menos partículas sólidas no ar, menos exatamente chumbo, menos enxofre, menos chuvas ácidas. Daí a ideia de ser uma capital verde. Tá? Ao mesmo tempo que você consegue tudo isso, você economiza tempo, que é algo mais precioso que nós temos na sociedade moderna. Além do mais, né, a própria questão nos remete à economia de recursos, já que você vai gastar numa passagem de ônibus bem menos do que você gastaria normalmente num deslocamento, né, com um carro individual. Entre outros aspectos, a adoção de medidas que estimulem o crescimento da utilização de redes públicas de transporte pode apresentar, enquanto consequência, mais melhoria da mobilidade, o texto já nos coloca isso, menos poluição, evidentemente menos poluição, menos congestionamento, menos gasolina sendo queimada. Letra A, ela é indiscutível. B, aumenta a contribuição tributária da população a fim de manter, o próprio texto já diz que a população vai economizar em termos de um salário mínimo. Daí, se apelidado 13º. C, crescimento do desemprego pela falta, né, ou pela redução do uso e da venda de carros, o que provoca a ruína das fábricas. Não necessariamente. É que o nome já diz, o carro é para ser passeio, né? É porque a gente aqui no Brasil, a gente inverteu muito essa concepção do carro de passeio. O carro, o nome já diz, é para ser de passeio. O transporte do dia a dia tem que ser coletivo. Percebe? Então isso não implicaria necessariamente uma redução da venda de carros. Na letra D, estagnação da economia local pelo crescimento dos custos com a manutenção dos transportes. Não. Não haverá estagnação nenhuma da economia.
Pelo contrário, haverá uma melhor qualidade de vida na população em geral. Consequentemente, menos gastos públicos, inclusive na área de saúde. Redução definitiva? Definitiva não. Né? Definitiva não. Porque ainda assim existirão os ônibus que queimarão, né? O diesel, né? Haverão ainda os veículos de passeio que continuarão a circular, as fábricas, etc, 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 etc. Então, questãozinha aí, gabarito apenas a letra A. Oi pessoal, tudo bom? Na questão de sociologia vamos discutir a relação entre capital e trabalho na segunda metade do século XX. Vamos ao texto. A organização da classe trabalhadora em grande parte da Europa e mesmo nos Estados Unidos era relativamente forte e os aparatos estatais em todos os lugares estavam cautelosos com o poder do trabalho organizado ou, mediante políticas dos partidos de esquerda, tornaram-se parcialmente subservientes aos interesses do trabalho organizado. Não há dúvida de que se tratava um sério obstáculo para a contínua acumulação do capital. O comando pede o seguinte: os movimentos de classe muito fortes nas décadas de 1950 e 1960 em países centrais constituíam importantes atores na luta pela distribuição da renda porque reivindicavam melhores condições de trabalho com salário mais justo, item B de bola. Bem, gente, quando o geógrafo britânico David Harvey aborda no livro O Enigma do Capital a relação entre capital e trabalho, ou seja, a relação entre patrões e trabalhadores, mostrando que a luta coletiva dos trabalhadores por meio de sindicatos, por meio das mobilizações sociais, de certa forma influenciaram os estados na adoção de políticas sociais, de políticas trabalhistas que favorecessem a classe trabalhadora, e o Harvey coloca aí como essa luta dos trabalhadores, essa organização coletiva, né, essa reivindicação social e política tinha como objetivo exatamente melhorar as condições de vida. Quando ele diz que isso era um sério obstáculo à acumulação do capital, ou seja, isso criava empecilhos ao aumento dos lucros dos patrões, das grandes empresas, mostrando que através dessas lutas os trabalhadores historicamente conquistaram alguns direitos, né, alguns benefícios sociais, como descanso semanal, como direito a férias, como melhores condições de trabalho, como salários mais altos. Então, ele mostra a classe trabalhadora como uma entidade política e social lutando pelos seus direitos na busca de melhores condições de trabalho. E isso, de certa maneira, influenciou os estados naquele contexto social e que também era um importante ator político na luta entre capital e trabalho. Vejamos os outros itens. O A está incorreto porque ele fala que defendia o sufrágio universal como bandeira política principal. Embora alguns movimentos de classe, alguns movimentos de trabalhadores defendessem o sufrágio universal como parte da sua plataforma política, como parte das suas reivindicações, mas o objetivo principal da classe trabalhadora não era o voto universal, mas sim uma política voltada para melhores condições de trabalho, aumento dos salários, maior participação nos lucros das empresas, menor jornada de trabalho. Então, o sufrágio universal era uma bandeira, mas digamos assim, uma bandeira que vinha em segundo plano. C. Almejava a instalação de governos de maioria classista e sindical. Ora, o texto deixa claro que a classe trabalhadora influenciava, que de certa forma criavam pressões sobre o Estado, mas essa não era a reivindicação, a instalação de governos de maioria classista ou sindical. Mas eles tinham o objetivo de interferir mais nas políticas governamentais e até, eventualmente, elegendo membros da classe trabalhadora como representantes políticos. Mas não era a instalação de governo meramente classista, sabendo que numa sociedade complexa, diversificada e moderna como era aquela dos anos 50 e 60, isso era praticamente impossível. D. Lutavam pela paridade entre patrões e empregados nos cargos públicos. Ora, como eu disse agora há pouco, não é essa paridade, uma igualdade de representantes, mas era uma luta engajada política e socialmente que buscava, de certa forma, se contrapor à influência dos patrões do Estado e nas decisões políticas, mas não uma paridade, uma igualdade. Embora isso fosse o objetivo, que era estabelecer aí, digamos assim, um contrapoder, mas não era essa igualdade. E o item E
recrutavam suas lideranças entre pessoas das camadas mais pobres. Ora, o texto não discute isso. As lideranças sindicais, as lideranças políticas eram um instrumento importante na luta por melhores condições de trabalho, mas ele não menciona de onde surgem, de que estratos da sociedade esses representantes vão surgir. Isso não está evidenciado no texto e não é o que o comando da questão pede. Portanto, a resposta correta, item B de bola, reivindicavam melhores condições de trabalho com salário mais justo. É isso, gente. Valeu. Opa, meu amigo internauta, essa próxima questãozinha da gente, uma questão bem interessante que fala sobre geopolítica, a questão sobre o movimento primaveril, certo? Bom, direto logo na imagem, que já nos diz muita coisa. A imagem nos remonta à ideia de Marrocos, que não teve uma grande continuidade no movimento, certo? Mas aqui, principalmente na Tunísia, onde nós tivemos em 1987 a saída de Habib Bourguiba do poder, um ditador que desde os anos 60 tomava de conta da Tunísia, e que em 87 vai assumir um cidadão chamado Ben Ali, que na verdade é um outro ditador. Ben Ali assumiu em 1987, Ben Ali será derrubado em 2011, certo? Um segundo país interessantíssimo para a gente é esse daqui. É a velha e boa Líbia. A Líbia de Muammar Gaddafi, que governava o país desde os anos 60, que também cairá em 2011. Esse morre. Esse primeiro fugiu, esse segundo morreu. E nós temos aqui um terceiro país chamado Egito de Hosni Mubarak. Mubarak governa o Egito desde 1981, quando seu antecessor, o cidadão chamado Anwar Sadat, morreu, certo? Num atentado cometido por uma irmandade muçulmana egípcia. Então, depois desse movimento, ele vem para o Iêmen, de Ali Abdullah Salem, né? Que também saiu do poder, e nesse momento nós estamos vendo aqui na Síria, de Bashar al-Assad. Tá claro? Sobre o que nos remonta todos esses conflitos. Bora para cá. O mapa anterior destaca uma região marcada por uma série de acontecimentos políticos e sociais que ocorreram a partir de 2010. 2010, na verdade, acontece em dezembro, quando um jovem chamado Mohamed Bouazizi, de 25, 26 anos de idade, vai atear fogo ao próprio corpo após ter sua barraquinha de verduras quebrada por uma polícia. Sem ter como sustentar a sua família, esse jovem vai atear fogo ao próprio corpo num ato de desespero, certo? A partir daí, com o uso das redes sociais, da internet, milhares de jovens vão proclamar naqueles países, Tunísia, Líbia, Egito, Iêmen, Síria, mudanças significativas. Que tipo de mudança? Queda de regimes ditatoriais, processos de democratizações. E aí ele pergunta como é que a gente chama esse processo. Primavera dos Povos? Não. Primavera dos Povos foi na Europa, em 1848 aproximadamente. São mudanças mais liberais da Europa naquele momento. B, questão da Caxemira. Caxemira fica entre Índia e Paquistão. Um conflito que vem desde 1947, após Mahatma Gandhi ter feito a independência da Índia. Letra C, a Primavera Árabe, tranquilo? Primavera Árabe, derrubada de alguns ditadores, acarretando na ascensão de grupos extremistas que buscam poder territorial em vários países. Pessoal, nós iremos, claro, segurar o gabarito letra C, derrubada de alguns ditadores acarretando na ascensão. É preciso só que você que está fazendo a prova atente para duas exceções nesse caso. Tá? Primeira exceção que a gente precisa entender é que na Tunísia, desses 5 países, a Tunísia foi o único que nós tivemos o fim da ditadura e um processo de coalizão nacional, um quarteto de coalizão nacional, que vai ser comandada exatamente pelo grupo patronal, pelo grupo sindical, pela Organização dos Advogados da Tunísia, certo? E pelos direitos humanos da Tunísia, inclusive Prêmio Nobel, certo? Recentemente. Então esse quarteto ele vem recuperando, vem reconstruindo, de fato, a Tunísia. Mas, por exemplo, na Líbia, de fato, a saída de Muammar Gaddafi deflagraria uma guerra civil na Líbia.
No Egito, a queda do regime ditatorial fez com que nós tivéssemos a primeira eleição da história do Egito. E aí um grupo da chamada Irmandade Muçulmana, Muhammad Mursi, ele assume o poder em 2011. E ele vai ser derrubado exatamente em junho de 2013, onde nós teremos aí mais uma manifestação nas praças centrais do Cairo. E o general Sisi hoje é quem comanda o país. Então, teoricamente, para muitos, ocorreu um retrocesso no processo. No Iêmen, a saída de Ali Abdullah Salem fez com que Houthis e Al-Qaeda brigassem pelo poder. E na Síria sequer ainda caiu o ditador Bashar al-Assad e o alauíta xiita. Claro? Mas o nosso gabarito letra C, certo? No item D de dado, ele fala sobre a Revolução de Lótus. A Revolução de Lótus foi no Egito. Foi essa, a Primavera Árabe Egípcia. Que foi uma retirada pacífica. Pacífica não, moçada. Certo? Ela foi extremista, ela foi agressiva. Inclusive no Egito, com muitos estupros de mulheres que participavam disso. Tá? E outra, ele diz que foram a retirada pacífica de autoridades políticas no norte da África. Não. Lótus, normalmente a gente fala de Egito. Tá? A Revolução do Jasmim ocorreu na Tunísia. Beleza? E a letra E fala de Guerra de 6 Dias. Moçada, a Guerra de 6 Dias foi uma guerra em 1967 entre judeus e palestinos, quando Israel, um ataque relâmpago, invadiu territórios da Síria, tomando as colinas de Golã, nascente do Rio Jordão, dominou parte da margem direita do Rio Jordão, certo? Uma guerra contra a Cisjordânia, certo? Contra a Jordânia, né? Dominando a Cisjordânia, e dominando do Egito a península do Monte Sinai. Então tem absolutamente nenhuma relação com a imagem que nós vimos. Beleza? Então gabarito letra C. Pois bem, essa questão agora traz aí duas figuras para a gente dar uma observada. Vamos lá. Na imagem 1, você tem aí o Tiradentes, morto e esquartejado. E na imagem 2, você tem aí os representantes da Conjuração Baiana, provavelmente um deles aí, o Manuel Faustino, né? E os demais líderes do movimento. Siriano, por que eles pegaram os líderes do movimento da Conjuração Baiana e colocaram na mesma perspectiva da Inconfidência Mineira? A história tradicional, ela foi marcada pela criação dos heróis. Dom Pedro I, né? Pedro Álvares Cabral, são os heróis da nação. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Dom Pedro I proclamou a independência. Deodoro da Fonseca proclamou a república. Mas, na verdade, o que você vai observar é que essa questão dos heróis, ela acaba servindo apenas para deixar de fora as camadas populares do processo histórico de uma nação. Foi assim que nós tivemos a criação da imagem de Tiradentes. Por que quando veio a República, se valorizou a Inconfidência Mineira e não a Conjuração Baiana? Simples. Porque Tiradentes simbolizava um movimento da elite. O primeiro movimento que levantou aqui a questão de romper com Portugal e se promover uma república no Brasil, que era dominado, que era liderado por uma elite econômica e intelectual. Mas 9 anos depois nós tivemos a Conjuração Baiana. E ela também teve esses objetivos de separar o Brasil de Portugal e proclamar uma república. Só tinha um problema. A Conjuração Baiana, ela tinha um cunho popular. Não é à toa que ela é conhecida como a Conjuração dos Alfaiates. E assim, fazer um quadro, né, com a cabeça aí dos representantes da Conjuração Baiana na mesma perspectiva de Tiradentes, seria reconhecer a participação das camadas populares no processo de transformação política no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nos itens? Quando a gente vê a letra A, releitura, pois critica o processo de criação de heróis republicanos. Veja que na imagem 1 se supervaloriza Tiradentes como aquele que deu a vida pela república, pela democracia. Porém, não houve na mesma época um incentivo em se valorizar os movimentos populares, aquele, por exemplo, da Conjuração Baiana. Então, dessa forma, nós temos agora uma releitura. Não uma história crítica onde enfatiza os heróis apenas como aqueles que vão conduzir as massas, mas como os próprios representantes do povo responsáveis pela sua própria história e a sua própria evolução. Letra correta, letra A. Essa questão
traz um texto interessante relativo ao imperialismo. Vamos ler? A força avassaladora desse movimento de mercadorias, dinheiro, armas e população europeia para o domínio de vastas áreas territoriais em todas as partes do mundo foi de tal proporção que ainda hoje estamos acostumados a definir esse período da história contemporânea, que se estende de 1870 a 1914, como o período do imperialismo. No entanto, nada mais equivocado do que utilizar o termo imperialismo como sinônimo de construção de impérios. Porque, para que esse termo tivesse alguma correspondência com a realidade, seria necessário que a nação promotora desse império estendesse as suas leis e suas instituições aos territórios anexados e tornasse os povos dessas regiões tão iguais em direitos quanto aqueles que vivem no território da nação-mãe. Ora, quando nós observamos o século XIX, vai ser extremamente interessante, porque nós vamos ter a Primavera dos Povos, revoluções liberais na França, unificação da Itália, unificação da Alemanha. Esses movimentos acabaram criando na Europa um novo cenário burguês. A burguesia vai investir, então, pesado na produção, e nós vamos ter como consequência disso a segunda revolução industrial. Os europeus agora vão desenvolver novas técnicas, vão usar novas fontes de energia e vão precisar de novas fontes de matéria-prima. Por isso que vai ser necessário eles buscarem matéria-prima, fonte de energia, mercado consumidor, mão de obra barata na África e na Ásia. É aí onde nós temos o imperialismo e o neocolonialismo. Imperialismo e neocolonialismo são duas faces de uma mesma moeda. Imperialismo é a dominação política, neocolonialismo é a exploração econômica. Os europeus estabeleceram o domínio político sobre a África e a Ásia para promover a exploração econômica desses povos, tendo como justificativa o projeto civilizador. Os brancos, considerados superiores, iriam levar a civilização, a técnica, a ciência e o desenvolvimento para os povos considerados inferiores. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha nos itens. Quando você observa a letra E, ela diz: subjugação cultural e militar das populações incorporadas e negação da expansão de direitos e instituições. Os europeus, ao chegarem na África, ao chegarem na Ásia, não respeitaram a cultura e os valores locais, impuseram os seus interesses, estabeleceram uma dominação política, militar, econômica e cultural. Desta forma, a letra correta é a letra E. Olá, pessoal. Nessa questão de sociologia, vamos analisar o contexto social e histórico de uma canção da banda brasileira Ultraje a Rigor. Vamos a um trecho da canção. Ela diz: nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha, separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar sua aldeia. Mistura sua laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia, agora nós vamos invadir sua praia. Lançada em meados dos anos 1980, a canção anterior adota um tom satírico que reflete o contexto social marcado pelo incômodo gerado pela presença de grupos sociais vistos como indesejáveis, item C de casa. Vejam bem, essa é uma canção que retrata todo aquele ambiente de efervescência cultural do rock brasileiro nos anos 80, num período em que o Brasil estava saindo de um período autoritário, ditatorial, e ingressando na chamada Nova República, ou seja, um período de redemocratização, em que emerge também não só essa necessidade de falar sobre o Brasil, mas de retratar a sua condição social. Que nos anos 80 você vê a emergência de uma sociedade urbana, de uma sociedade industrial, mas também uma sociedade cheia de contradições. É nesse período que a favela se torna, digamos assim, o espaço, o locus do preconceito social. É da favela que surgem, né, as críticas a respeito da desigualdade brasileira, como o Renato Russo faz também numa outra canção que retrata um contexto semelhante, como na música
que país é esse? Quando ele diz, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Então, a canção aqui do Traje a Rigor discute também um pouco desse contexto ao falar dessa nova população que emerge nos anos 80, lembrando que do ponto de vista demográfico, o Brasil até os anos 60 e anos 70 era um país de grande, de população com a maioria que vivia no ambiente rural, então é nos anos 80 que há essa mudança, que há essa inversão, a população se torna eminentemente ou majoritariamente urbana. Então, a canção, Nós Vamos Invadir a Sua Praia, fala desse incômodo gerado pelo surgimento dessa população que vem das favelas, que começa a ocupar espaços que antes eram reservados à classe média alta e à classe alta. Então, quando ele fala mistura sua laia, ele está falando justamente desse contexto em que as classes, digamos assim, inferiores, classe baixa, classe média baixa, começa a interagir no mesmo ambiente social e até causando um certo desconforto. Como na música diz assim, ó, levanta a farofa e a galinha para a praia, fazendo menção ao, digamos assim, o farofeiro, o povão que vai à praia, que de certa forma incomoda. Vejamos os outros itens, porque estão incorretos. O item A fala, conflito entre o estilo de vida urbanizado e a tradição indígena. Quando ele fala em aldeia, ele não se refere à aldeia indígena, então não é nesse contexto em que a canção se expressa. B, repressão ao comportamento discordante de grupos artísticos brasileiros. Bem, ele vai se reportar uma questão social, não uma questão particular, embora alguns digam que essa canção tenha sido feita também por eles serem diferentes, por eles terem um estilo de música satírico, questionador, mas ela retrata de forma bem objetiva essa disputa pelo espaço da praia pelas diversas classes sociais. D. Resistência das antigas comunidades em se integrarem à modernidade. Ora, essa resistência não é com relação à comunidade, é com relação a aceitar o outro, aquela classe que é diferente, ou que é aquela classe que é considerada, entre aspas, inferior. E o item E, disputa por espaço entre diferentes facções criminosas dos centros urbanos. Ora, a canção não faz menção a facções criminosas nos centros urbanos. Ela discute aí, de um ponto de vista bem satírico, bem crítico, a relação entre as classes sociais brasileiras. Então, a resposta correta é item C, incômodo gerado pela presença de grupos sociais vistos como indesejáveis. É isso, valeu. Oi, pessoal, tudo bom? Na questão de sociologia que iremos analisar, discute exatamente a relação entre o crescimento da sociedade, a urbanização e a cidadania. O texto da questão diz: a enorme expansão da população urbana causara grande deterioração nas condições de vida, de vez que as administrações municipais não conseguiram expandir os serviços na mesma rapidez. O que os movimentos sociais pediam eram medidas elementares, como asfaltamento de ruas, redes de água e de esgoto, energia elétrica, transporte público, segurança, serviços de saúde. A tática mais comum dos movimentos de moradores e favelados era o contato direto com as administrações municipais, embora sem conotação partidária. Esses movimentos representaram o despertar da consciência de direitos e serviram para o treinamento de lideranças políticas. Os movimentos sociais que emergiram no processo de redemocratização brasileira, oriundos das transformações sociais ocorridas no final do século XX, descritos no texto, representaram politicamente a presença de novos atores sociais organizados, reivindicando direitos. Item A. Bem, o que o cientista político e sociólogo José Murilo de Carvalho discute no texto é o crescimento de uma massa populacional que veio acompanhada da urbanização dessas grandes cidades. E vale lembrar que entre os anos 70 e 80 houve um grande incentivo à migração do campo para a cidade. Então houve um crescimento das cidades, acompanhando aquele chamado período do milagre econômico brasileiro, quando a economia brasileira cresceu a taxas altíssimas, combinada também com uma industrialização muito forte no período do regime militar, mas o crescimento das cidades não comportou essa massa populacional que passou a habitar, a viver na periferia das grandes cidades, o surgimento das grandes favelas. Então, surge daí novos movimentos sociais.
o movimento de moradores de bairros, de favelas, que se constituíram como novos atores políticos e sociais que reivindicavam seus direitos. Por isso que é o item A. Por que não é o item B? O B diz o seguinte: encerramento de um período marcado por relativo equilíbrio de poder. Bem, eu falei sobre o regime militar, não foi um regime marcado pelo equilíbrio de poder. O país estava saindo de um período autoritário. Item C, protagonismo eleitoral exercido pelas lideranças populares da periferia. Não é um protagonismo eleitoral, você pode até falar do protagonismo cidadão, mas não eleitoral. Na medida que eles reivindicavam questões concretas, como asfaltamento das ruas, programa de saúde, dentre outros. Item D, migração de práticas assistencialistas do campo para o espaço urbano. Ora, a reivindicação de direitos não é a prática assistencialista. O assistencialismo é quando o político, o governante, concede um benefício à sua população, ao seu eleitorado, tendo em vista que esse eleitorado não vai reivindicar, não vai lutar pelos seus direitos. É um contexto distinto. E o item E fala da existência de obstáculos na interlocução entre Estado e sociedade civil. O período de redemocratização dos anos 80, citado no texto, marca não a existência de obstáculos, mas a criação de canais de interlocução, a abertura do diálogo entre Estado, entre governantes e a sociedade civil, que são os moradores dos bairros, das favelas, as lideranças comunitárias. Então, gente, a resposta desta questão é o item A, presença de novos atores sociais organizados, reivindicando direitos. É isso aí, até mais. Galera, próxima questão da gente, questão sobre o sistema de transportes, que é outra pedida muito forte nos vestibulares, em particular no Enem. Todo mundo sabe que a questão dos transportes ela é estratégica para o desenvolvimento da economia e que hoje representa um dos maiores gargalos da economia do Brasil. Bora rapidamente dar uma olhada nesse texto. No texto 1 ele diz que a evolução dos transportes rodoviários a partir dos anos 50. Quero já te salientar que quando ele fala a partir dos anos 50, particularmente a partir do governo de Juscelino Kubitschek, 56, 61, quando ele faz o nacional desenvolvimentismo. E nesse nacional desenvolvimentismo, nós traremos uma abertura do mercado brasileiro para a entrada das multinacionais. E aí o Brasil vai privilegiar o sistema rodoviário. Com o governo dos militares, nós teremos o Plano de Integração Nacional. Rodovia, integração nacional. Ferrovia, interligação do interior com o litoral, com o propósito de exportar produtos. Né? Existe aquela velha frasezinha que a gente sempre faz o trocadilho. Rodovia, integração. Ferrovia, para entregar o produto. Rodovia, integrar. Ferrovia, entregar. Ferrovia, perpendicular à linha, perpendicular ao litoral brasileiro, interligando o litoral interior. Não se conecta muito interregionalmente, mas litoral interior. É para entregar. Rodovias, interligações regionais, certo? Então, rodovia, integração. Então ele diz, ocorreu num ritmo extraordinariamente muito rápido no Brasil. Entre 45 e 52, o número de caminhões e ônibus no Brasil salta de 103 para 265 mil, mais do que dobra. Um crescimento de 157% em 7 anos. Enquanto em 46 o volume de cargas transportadas por todas as modalidades não rodoviárias de transporte se apresentava 92%, em 70 as estradas de rodagem, ou seja, o sistema rodoviário já tinha 73%. No segundo momento, texto 2, ele diz que a fartura que se vê nas lavouras enfrenta uma séria ameaça nos armazéns, que nunca estiveram tão abarrotados. A greve dos caminhoneiros atrasou o transporte para os portos, que não foram em grãos, não vieram insumos. Não foram grãos, não vieram insumos. Até combustível faltou, comprometendo o finzinho da colheita da soja e principalmente o plantio da próxima safra de milho. Nosso grande problema é que somos altamente dependentes do sistema rodoviário, afirma Alberto Simon. Vamos para a questão? Uma causa e uma consequência do domínio do sistema rodoviário e da ausência de um sistema multimodal de transporte de cargas, eu não gosto muito dessa expressão ausência, mas de uma maior eficiência ou participação, no caso, seriam respectivamente
há uma causa, uma pressão das empresas automotivas, de certa forma existe uma pressão, né, para a manutenção do sistema rodoviário. Muitos autores na história, inclusive, fala-se da pressão que montadoras multinacionais fizeram sobre Juscelino Kubitschek para a mudança dessa modal de transportes. E também não só das empresas automotivas, mas petrolíferas. E como consequência, eu tenho um encarecimento do escoamento. A letra A já está mais do que verdadeira. Isso aqui representa o que eu vou chamar de custo Brasil, quanto se custa produzir no Brasil. E um dos fatores que mais aumenta esse custo é a questão do frete, que é o sistema rodoviário. Então, letra A é indiscutível. B, influência de políticas ambientais é uma causa? Não, porque é o menos eficiente de todos os transportes quando se fala do sistema ecológico. C, extensa área territorial é uma causa? Pelo contrário. Nós não priorizamos o sistema rodoviário por termos uma extensa área territorial, porque o mais eficiente transporte terrestre para extensas áreas é o ferroviário. D, alto custo de manutenção de ferrovias. Sim, realmente o alto custo de manutenção de ferrovia é um fator importante, embora demore muito a dar manutenção. Mas ele fala do aumento da competitividade internacional. É uma consequência exatamente da prioridade? Não, certo? É baixo custo operacional das rodovias? Não. Pelo contrário, nós temos um alto custo, não foi a causa. Certo? O baixo custo na instalação, então fica apenas, né, a letra A, sem sombra de dúvidas, como gabarito de questão. Olá, pessoas. A questão agora nos leva ao início do século XX no Brasil e uma revolta muito conhecida nos livros didáticos. Vamos à leitura dos textos. As políticas de saúde ocorreram na virada do século XIX para o século XX com as mudanças no modo de produção, aliando autoritarismo ao nascente cientificismo europeu. Oswaldo Cruz, oriundo do Instituto Pasteur, enfrentou as epidemias da época, febre amarela e varíola, que ameaçaram a saúde dos portos e a agroexportação, por meio de campanhas com vacinações e inspeções sanitárias. Texto 2. Entre os dias 10 e 18 de novembro de 1904, a cidade do Rio de Janeiro viveu o que a imprensa chamou de a mais terrível das revoltas populares na República. O cenário era desolador. Bondes tombados, trilhos arrancados, calçamentos destruídos, tudo feito por uma massa de 3.000 revoltosos. A causa foi a lei que tornava obrigatória a vacina contra a varíola, e o personagem principal, o jovem médico sanitarista Oswaldo Cruz. Então, você já observou que os dois textos tratam ali da revolta da vacina, né? Típico do começo do século XX da nossa história. Vamos à leitura do comando da questão. De acordo com os textos, no início da República, as ações sanitárias implantadas do governo foram. Então, ele trata os dois textos sobre as ações sanitárias do governo, né? Quais as consequências disso lá para a eclosão da revolta. É importante observar que nós sempre caracterizamos, é comum, no senso comum observar que a revolta da vacina, ela foi específica pelo medo da vacina, especificamente pelas injeções. Na verdade, a revolta da vacina, ela tem todo um contexto. Ela é uma consequência das derrubadas dos cortiços, da colocação das pessoas à margem urbana, né, desse novo Rio de Janeiro que estava sendo construído pelas reformas urbanas, e a imposição também, sem a consulta popular, dessas injeções. Então, na verdade, você tem todo um contexto de autoritarismo aí, que é muito mais relevante do que um simples medo da vacinação. Então, voltando à questão, ele pergunta sobre as ações sanitárias. O que aconteceu com elas? Elas foram assimiladas pela sociedade, que foi insatisfeita com esse autoritarismo nocivo à população. Esse autoritarismo que é o de tirar as pessoas de suas casas, levá-las à periferia, e também de uma imposição dessa vacina, né? Isso acabou estourando numa revolta. Por isso, então, o gabarito correto é o item E. Moçada, essa próxima questão da gente é outra questão de grande relevância e debate nacional. Inclusive, eu costumo até dizer que esse tipo de questão aqui, ela pode vir numa redação de vocês, porque ela prima sobre o princípio de sustentabilidade. Agora vai rapidamente aqui esse texto.
Estudo internacional realizado por pesquisadores da Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, China, Índia e Brasil aponta que o planejamento urbano tem relação direta com a saúde pública. A implantação em São Paulo, por exemplo, de um modelo de cidade compacta e, consequentemente, a adesão a um modelo de mobilidade urbana, fundamental isso, tornando a cidade, portanto, mais sustentável, que foca num transporte ativo, eu diria, primando por um transporte até coletivo de qualidade, ou até um transporte individual, mas um transporte onde você vai ter patins, skates e ciclovias, certo? Poderia resultar em um aumento em 24% da atividade física. Então eu estou falando principalmente dessas que, teoricamente, você pode se locomover e, ao mesmo tempo, praticar esportes físicos. Então, o transporte coletivo ele vai ser uma ajuda fundamental, no princípio, quando eu chamo de mobilidade. Mas, fundamentalmente, a bicicleta, a questão do patins, do skate, ou mesmo áreas para caminhada, para que você possa se locomover em calçadões mais abertos, certo? Então, esse aumento no deslocamento ativo da cidade, em consequência da diminuição do uso do automóvel, transporte individual. No meu tempo se dizia que carros transporte, era um automóvel de passeio. Hoje a gente está usando o carro dia a dia para trabalho, certo? Levaria a uma redução da emissão de gases. Fernandes, por quê? Em primeiro lugar, gases de efeito estufa, os GES, menor emissão, por exemplo, de carbono, certo? Uma coisa que é interessante também a gente colocar é que em regiões com alto índice de congestionamentos, evidentemente que a emissão desses gases tende a aumentar, porque os carros vão ficar parados por mais tempo, motor parado, carro sem se mexer, queimando exatamente o combustível, liberando não só o enxofre, mas liberando, por exemplo, chumbo, certo? Enxofre, enfim, certo? Bom, então vamos para cá. A queda do número de casos de doenças cardiovasculares e de diabetes no tipo 2. Os reflexos, então, positivos na melhoria da mobilidade, mencionados no texto, que ele firmou apenas na ligação com atividades físicas, então ele não falou nem do transporte coletivo, tem uma relação direta com outras vantagens para a população de grandes cidades. Outras vantagens, além do que ele citou, tais como a redução de congestionamento, tranquilo. E também a redução do ritmo de vida acelerado. Perfeito, certo? Esse corre-corre, esse negócio de atraso, esse negócio de chegar em cima da hora, esse negócio de ter que acordar muito cedo, dormir muito mal, isso afeta principalmente a ideia da qualidade de vida. E quando você fala de sustentabilidade, nós temos aquele velho triângulozinho da sustentabilidade. Só há sustentabilidade, eu só posso falar em sustentabilidade quando eu tiver um equilíbrio entre os fatores econômicos, fatores sociais e fatores ambientais. Então, quando eu tenho um equilíbrio econômico, ambiental, social, eu tenho qualidade de vida, eu tenho uma sociedade sustentável. Então, letra A é indiscutível. A letra B diz elevação de lucros de montadoras. Não, porque eu estou desestimulando exatamente isso. C, estímulo ao transporte e ao crescimento de áreas verdes num espaço urbano. Veja bem, ele pediu outras vantagens. Essa daqui já está no texto. Em nenhum momento a gente falou de crescimento de áreas verdes. Crescimento de áreas verdes é sustentável, Fernandes? Muito sustentável. O crescimento de áreas verdes reduz os gases de efeito estufa através da ciclagem do carbono, do ciclo do carbono. Ela reduz, portanto, o efeito de ilhas de calor. Percebe? Mas ele pede outras vantagens que nós temos no texto. D, ampliação de empresas fabricantes para equipamentos de proteção individual. Não haveria nenhuma grande vantagem para a população. E a letra E, desenvolvimento de práticas sustentáveis pelas chamadas indústrias automobilísticas. Claro que não, aí seria um item extremamente absurdo, certo? Então a nossa letra gabarito seria apenas a nossa letra A. Oi, pessoal. A questão em análise trata do princípio da democracia contemporânea e é associada ao princípio da restrição de liberdade para quem comete algum crime, por exemplo. Então vamos ao texto dessa questão. Em entrevista ao jornal Democracia Agora, numa tradução livre, em 2014, a filósofa Angela Davis afirmou que algum progresso em torno da questão das prisões americanas tem ocorrido desde a publicação do seu livro As Prisões São Obsoletas, numa tradução bem direta.
Em vez de pensar em formas de reformar o sistema penitenciário, precisamos pensar em formas de, a longo prazo, ter menos pessoas atrás das grades para, no futuro, termos um ambiente sem prisões, no qual problemas sociais como analfabetismo e pobreza não signifiquem uma trajetória direta para a cadeia, disse. A política de encarceramento em massa, citada por Angela Davis no contexto norte-americano, está relacionada a problemas sociais ocasionados por uma experiência de cidadania fragilizada pelo preconceito com relação aos alguns setores sociais. Item B. Bem, ela parte de um princípio sociológico que quanto mais desiguais, quanto mais há diferenças sociais entre os indivíduos em determinado agrupamento, numa determinada sociedade, mais ela se torna violenta, maior a incidência de crime. Então, para essas sociedades desiguais, muitos defendem o quê? A prisão para quem comete o crime. Mas se analisarmos comparativamente falando, sociedades mais igualitárias, em que há menos desigualdades sociais, há menos violência e há menos prisões. Então o que ela quer dizer é que a solução para um problema social não é simplesmente a repressão. Não se combate o crime só com repressão. Lógico que ele tem que existir. Para isso há o sistema penal, para isso há a polícia, para isso há o judiciário e para isso também há as prisões. Mas o que ela está questionando aí é que as prisões são a única solução ou são a solução para o problema da violência. O que ela deixa subentendido é que, para que uma sociedade precise cada vez menos de prisões, é necessário fazer uma política de inclusão social por meio da educação, por meio da saúde, por meio da participação dessas camadas da sociedade marginalizadas na cidadania efetiva. Então isso faz com que, ao ingressarem na sociedade de consumo, ao participar efetivamente da cidadania, essas pessoas estariam menos propensas a cometerem crimes e menos propensas a cumprirem penas. Então o que ela defende aí é que haja uma política social mais aprofundada, voltada para a educação, para a cidadania, para a saúde, que de certa maneira promova essa inclusão social e que a médio e longo prazo reduza a necessidade de prisões, porque o crime, a criminalidade vai se reduzir. Então é isso que ela defende. O item A, por que está incorreto? Ele diz assim, investimento em propostas que criem práticas integrativas e humanitárias. Ele não está falando exatamente disso, está falando que a discriminação, a busca por soluções voltadas à repressão, não é um investimento em propostas que cria integração. Ele busca simplesmente combater o sintoma da criminalidade social e não as causas. Se a política de encarceramento buscasse as causas, aí sim era um investimento em propostas que buscassem integrar a população à sociedade, essas populações marginalizadas à sociedade. Item C. Análise demográfica em que a maioria dos prisioneiros são negros e latinos. Essa discriminação não é só social, ela é racial, mas ela não discute aí em termos raciais, ela discute questões relacionadas à marginalização. Item D. Altruísmo estatal direcionado a segmentos sociais de menor renda e formação. Ora, esse altruísmo estatal estaria justamente, ele vai de encontro a essa política de encarceramento. Essa ideia de que se deve simplesmente prender e combater o crime nas suas consequências. É o contrário do altruísmo estatal. O altruísmo estatal iria promover políticas sociais de inclusão, como eu havia falado há pouco. E o item E, inadequação de certos grupos ao trabalho regular e ao convívio social harmonioso. Esse item contém um elemento preconceituoso que, se nós analisarmos, se relaciona com o século XIX, quando algumas políticas racistas chegavam a dizer que a população negra não se adequava ao trabalho regular, ou como outrora no processo de colonização, os índios não tinham condição de se adequar a esse trabalho, por isso eram indolentes, eram fracos, eram submissos. Então, gente, resposta correta, o item B de bola, cidadania fragilizada pelo preconceito com relação a alguns setores sociais que resulta nas políticas de encarceramento citadas no texto. É isso aí, até mais. Essa questão que a gente vai trabalhar agora, ela versa sobre a luta do homem no campo, questão sobre reforma agrária. O que vem a ser a reforma agrária e o que prima a Constituição de 1988? Então o texto ele vai elucidar exatamente esse primeiro ponto para a gente. Vamos lá.
E com o ímpeto combativo de nossos lutadores e sindicalistas, nos empenhamos também na construção da nova Constituinte, aprovada em 88, quando conquistamos, entre outras vitórias, os artigos 184 e 186, que garantem a desapropriação de terras que não cumpram sua função social. A grande função social é produzir, gente. Em 1850, a Lei de Terras já falava sobre isso. As terras que não forem produtivas, que não estejam cumprindo, portanto, uma função social, elas devem ser devolvidas ao Estado. A ideia da terra devoluta. E aqui o que o Estado vai fazer com essa terra? Vai entregar essas terras a quem bem trabalhar essa terra e faça com isso cumprir a função social que é produzir. Então, terras improdutivas serão confiscadas, isso já está lá desde 1850, mas continua permanecendo no artigo 186 da Constituição, segundo o texto, né? Então ele diz, a função social é cumprida quando a propriedade atende simultaneamente critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, aos requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça. É interessante dizer que o aproveitamento racional é quando a gente faz a exploração da propriedade sem comprometer exatamente o equilíbrio do ecossistema. Daí o uso ser racional. Então se prima por um conservacionismo. Conservar é explorar de forma racional, certo? Diferentemente do item 2, que ele fala em preservar. Porque existem zonas, né, dentro de uma propriedade rural, dependendo de cada região do Brasil, de cada ecossistema, que a gente tem de reserva legal, que não deve ser desmatada nem muito menos alterada, que deve ser de fato aí sim preservada, o preservacionismo que a gente coloca, certo? As observâncias com relação às relações de trabalho, para que não haja escravidão, certo? Que esteja de acordo com as leis trabalhistas no Brasil. E a exploração que favoreça um bem-estar dos proprietários e trabalhadores, a questão social da terra, perfeito? Bora direto aqui ao item. A desapropriação de terras que não cumpram sua função social segundo a Constituição deve ter o objetivo: A, de ampliação da renda e das lutas camponesas, não necessariamente, né? A ampliação da renda não, porque não necessariamente ampliar a renda significa ampliar de forma sustentável, racional a propriedade. B de bola, conceder um uso apropriado e, ao mesmo tempo, uma preservação dos recursos naturais. Evidentemente que o item B de bola contempla a questão, né, da própria lei sobre função social da terra. O item C, uma exploração inadequada, se tornaria absurda. D, aceitação da exploração da mão de obra do pequeno. Exploração da mão de obra, pessoal, falso, porque na própria conjuntura da lei se fala sobre um equilíbrio, onde se possa cumprir as próprias leis trabalhistas, evitando esse tipo de exploração. E a letra E, aproveitamento irracional. Irracional não. A racionalidade, o conservacionismo e o preservacionismo das reservas legais. Portanto, a gabarito da questão é B de bola.